A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Esperança. Livro 3. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 7. O aerodeslizador faz uma descida rápida em espiral numa estrada ampla nos arredores do 8. Quase que imediatamente as portas se abrem, a escada desce e somos cuspidos em direção ao asfalto. No instante em que a última pessoa desembarca, o equipamento se retrai. Então, a aeronave alça voo e desaparece. Sou deixada com um corpo de guarda-costas formado por Gale, Boggs e 2 outros soldados. A equipe de TV consiste em um par de cinegrafistas corpulentos da capital com pesadas câmeras móveis que se encaixam em seus corpos como cascas de insetos. Uma diretora chamada Créssida, cuja cabeça raspada é tatuada com a imagem de uma planta trepadeira. E Messala, seu assistente, um jovem muito magro com vários conjuntos de brincos. Observando cuidadosamente, vejo que sua língua também foi furada e contém um pedaço de metal com uma bolinha de prata. Boggs sai correndo na estrada em direção a uma fileira de armazéns assim que um segundo aerodeslizador aparece, já prestes a aterrissar. Este traz engradados com suprimentos medicinais e uma equipe de 6 médicos. Dá para dizer só de olhar para os característicos uniformes brancos. Seguimos Boggs por um beco entre 2 armazéns cinzentos. Somente uma ou outra escada de acesso ao telhado interrompe as paredes de metal manchadas. Quando emergimos na rua, é como se tivéssemos entrado em outro mundo. Os feridos em decorrência dos bombardeios desta manhã estão sendo trazidos em macas caseiras, em carrinhos de mão, em carroças, presos nos ombros de outras pessoas e amparados em braços firmes, ensanguentados, desmembrados, inconscientes, propelidos por pessoas desesperadas a um armazém com uma letra H pintada de maneira desleixada acima da porta. É a cena da minha antiga cozinha, onde minha mãe tratava os moribundos multiplicada por 10, por 50, por 100. Eu esperava edifícios bombardeados e em vez disso me vejo confrontada por corpos humanos destroçados. É aqui que estão planejando me filmar? Eu me viro para Boggs. Isso não vai funcionar, digo. Não vou ficar legal aqui. Ele deve estar vendo o pânico em meus olhos, porque para um instante e coloca as mãos em meus ombros. Vai ficar sim. Deixe que eles a vejam e pronto. Isso vai fazer mais por eles do que qualquer médico do mundo poderia. Uma mulher, orientando os pacientes que chegam, nos avista, olha meio de relance e depois vai embora. Seus olhos castanho escuros estão inchados de fadiga e ela cheira a metal e suor. Um curativo na altura de sua garganta precisava ter sido trocado 3 dias atrás. A correia da arma automática presa em suas costas está enterrada em seu pescoço e ela muda o apoio do ombro para reposicioná-la. Com um movimento do polegar, ela manda os médicos entrarem no armazém. Eles obedecem sem questionamentos. Essa é a comandante Paylor, do 8, diz Boggs. Comandante, a soldado Katniss Everdeen. Ela parece jovem para ser comandante, 30 e poucos anos, mas há um tom de autoridade em sua voz que faz com que você sinta que a designação não foi arbitrária. Ao lado dela, em meu traje novinho em folha, escovado e brilhante, me sinto como um pintinho recém-saído do ovo, não testado e apenas aprendendo a navegar pelo mundo. Eu sei quem ela é, diz Paylor. Quer dizer então que você está viva. A gente não tinha muita certeza.
Estou enganada ou existe uma pontinha de acusação na voz dela? Nem eu ainda estou muito certa disso, respondo. Estava se recuperando, diz Boggs, dando um tapinha na cabeça. Uma concussão séria. Ele baixa a voz. Aborto. Mas ela insistiu em vir para ver seus feridos. Bom, temos muitos por aqui, diz Paylor. Você acha que essa é uma boa ideia? Diz Gale, franzindo o senho para o hospital. Juntar os feridos dessa maneira? Eu não acho. Qualquer tipo de doença contagiosa poderia se espalhar por este local como fogo na floresta. Acho que é um pouco melhor do que deixá-los morrer, diz Paylor. Não foi isso que eu quis dizer, responde Gale. Bom, no momento essa é a minha outra opção. Mas se você aparecer como a terceira e convencer Coin a bancar, sou toda ouvidos. Paylor faz um gesto para que eu me dirija à porta. Pode entrar, tordo. E, por favor, traga seus amigos. Olho de relance para o circo de horrores que é a minha equipe. Preparo-me mentalmente e sigo-a em direção ao hospital. Uma espécie de cortina industrial pesada percorre o comprimento do edifício, formando um corredor razoavelmente grande. Cadáveres encontram-se enfileirados lado a lado, a cortina roçando suas cabeças, panos brancos escondendo seus rostos. Construímos um cemitério coletivo, alguns quarteirões a oeste daqui. Mas ainda não posso ocupar o meu contingente de homens para levar esses corpos para lá, diz Paylor. Ela encontra uma fenda na cortina e a abre. Meus dedos envolvem o pulso de Gale. Não saia do meu lado, digo baixinho. Estou aqui, responde ele no mesmo tom. Passo pela cortina e os meus sentidos são tomados de assalto. Meu primeiro impulso é cobrir o nariz para não sentir o fedor de roupa de cama suja, de carne putrefata e vômito, tudo adensado pelo calor do armazém. Eles abriram clarabóias em zigue-zague no telhado de metal, mas qualquer ar que consegue entrar não tem condições de se impor sobre a névoa logo abaixo. Os tênues raios de luz fornecem a única iluminação disponível, e à medida que os meus olhos se ajustam, consigo distinguir fileiras e fileiras de feridos, em macas, em catres, no chão, porque são muitos disputando o espaço. O zumbido de moscas pretas, o gemido das pessoas agonizando e os soluços dos familiares que os acompanham combinam-se num coro angustiante. Não temos hospitais de verdade nos distritos. Morremos em casa, o que nesse momento parece uma alternativa muito mais aprazível em relação ao que se encontra diante de meus olhos. Então me lembro de que muitas dessas pessoas provavelmente perderam suas casas nos bombardeios. Suor começa a escorrer pelas minhas costas, a preencher as palmas das minhas mãos. Respiro pela boca numa tentativa de diminuir o mau cheiro. Pontos pretos nadam em meu campo de visão. E penso que existe uma possibilidade muito grande de eu desmaiar. Mas então, avisto Paylor, que está me observando muito atentamente, esperando para ver do que sou feita, e se algum deles estava com razão quando imaginaram que podiam contar comigo. Então me afasto de Gale e forço a mim mesma a penetrar ainda mais fundo no armazém para passar pelo espaço estreito entre duas fileiras de camas. Katniss! Uma voz grasna à minha esquerda, destacando-se em meio ao barulho geral. Katniss! A mão de alguém me alcança do meio da névoa. Eu a aperto em busca de apoio. Presa à mão, encontra-se uma jovem com uma das pernas machucada. Sangue se espalha pelos curativos pesados que estão repletos de moscas. O rosto reflete a dor que ela sente, mas também algo mais. Algo que parece completamente incongruente em relação à situação pela qual ela passa. É você mesma? Sou eu, sim, digo. Júbilo. Essa é a expressão que vejo no rosto dela. Ao som da minha voz, ele se ilumina. O sofrimento se apaga momentaneamente. Você está viva! A gente não sabia. As pessoas diziam que você estava, mas a gente não sabia, diz ela animada. Eu fiquei muito mal mesmo, mas melhorei, digo. E é o que vai acontecer com você. Eu preciso contar para o meu irmão.
Ela luta para se sentar e chama alguém a algumas camas de distância. Eddie! Eddie! Ela está aqui! Katniss Everdeen! Um menino provavelmente com uns 12 anos de idade volta-se para nós. Curativos tampam metade de seu rosto. A lateral da boca que consigo ver abre-se como se para proferir uma exclamação. Vou até ele, retiro os cachos castanhos molhados de suor de sua testa. Murmuro uma saudação. Ele não consegue falar, mas seu olho bom fixa-se em mim com muita intensidade, como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe de meu rosto. Ouço o meu nome ecoar em meio ao ar quente, espalhando-se pelo hospital. Katniss! Katniss Everdeen! Os sons de dor e pesar começam a diminuir, a ser substituídos por palavras de expectativa. De todos os lados, vozes clamam por mim. Começo a me mover, apertando as mãos que me são esticadas, tocando as partes sãs daqueles incapazes de mexer seus membros, dizendo oi, como você está, que bom te conhecer. Nada muito importante, nenhuma palavra fantástica de inspiração, mas pouco importa. Boggs tem razão, é o fato de eles me verem com vida. Essa é a verdadeira inspiração. Dedos famintos me devoram, querendo sentir minha carne. Quando um homem ferido agarra meu rosto com as duas mãos, transmito um agradecimento silencioso a Dalton por sugerir que eu retirasse a maquiagem. Como me sentiria ridícula, perversa, apresentando aquela máscara pintada da capital a essas pessoas. O estrago, a fadiga, as imperfeições, é assim que eles me reconhecem. É por isso que pertenço a eles. Apesar de sua controvertida entrevista com Caesar, muitos perguntam por Pita. Me asseguram que sabem que ele estava falando sob pressão. Dou o melhor de mim para parecer otimista em relação a nosso futuro, mas as pessoas ficam verdadeiramente devastadas quando descobrem que perdi o bebê. Eu quero consertar o erro e contar para uma mulher que não para de chorar que a história toda é uma farsa, uma parte do jogo. Mas apresentar Pita como mentiroso não ajudaria a imagem dele, ou a minha, ou a causa. Começo a entender muito bem o quanto as pessoas se engajaram para me proteger, o que significo para os rebeldes. Minha batalha em curso contra a capital, que frequentemente parecia uma jornada solitária, não foi empreendida sozinha. Eu tinha milhares e milhares de pessoas dos distritos ao meu lado. Eu era o tordo delas muito antes de aceitar o papel. Uma nova sensação começa a germinar dentro de mim, mas só consigo defini-la quando estou em pé em cima de uma mesa, acenando para me despedir de todas aquelas pessoas que cantavam meu nome com suas vozes roucas. Poder. Tenho uma espécie de poder que jamais soube que possuía. Snow soube disso assim que estendi aquelas amoras. Plutarch soube quando me resgatou da arena. E Coin sabe agora. Sabe tanto que deve lembrar publicamente a seu povo que não sou eu quem está no comando. Quando estamos lá fora novamente, encosto-me no armazém tentando recuperar o fôlego, aceitando o cantil de água oferecido por Boggs. Você foi ótima, diz ele. Bom, não desmaiei ou vomitei ou saí correndo gritando. O que fiz, fundamentalmente, foi surfar na onda de emoção que inundava o local. Gravamos umas cenas bem legais aqui, diz Cressida. Olho para os cinegrafistas insetos, suor escorrendo por seus equipamentos. Messala rabiscando anotações. Tinha até esquecido que estavam me filmando. Eu não fiz grande coisa, é sério, digo. Você precisa dar a si mesma um pouco de crédito pelo que fez no passado, responde Boggs. O que foi que eu fiz no passado? Penso na trilha de destruição atrás de mim. Meus joelhos enfraquecem e me sento. Nem tudo foi lá muito bom. Bem, você não é nem de longe uma pessoa perfeita, mas na época que a gente vive, é o melhor que a gente tem, diz Boggs. Gale se agacha ao meu lado, sacudindo a cabeça. Não consigo acreditar que você deixou todas aquelas pessoas te tocarem. Estava esperando você sair correndo pela porta a qualquer momento. Cala essa boca, digo, rindo. Sua mãe vai ficar muito orgulhosa quando assistir ao filme. Minha mãe não vai nem reparar em mim.
Ela vai ficar horrorizada demais com as condições deste lugar. Volto-me para Boggs e pergunto: é assim em todos os distritos? É assim. A maioria está sendo atacada. Estamos tentando levar ajuda sempre que possível, mas não é o suficiente. Ele para por um minuto, distraído por algo em seu dispositivo auricular. Percebo que não ouvi a voz de Hammett uma vez sequer, e mexo em meu próprio dispositivo, imaginando se não está quebrado. Temos que ir para a pista de pouso. Imediatamente, diz Boggs, oferecendo uma das mãos para me levantar. Temos um problema. Que tipo de problema? Pergunta Gale. Bombardeios a caminho, diz Boggs. Ele se posiciona atrás de mim e enfia o capacete de sina na minha cabeça. Vamos embora. Sem saber ao certo o que está acontecendo, começo a correr ao longo da parte frontal do armazém, seguindo na direção do beco que leva à pista de pouso, mas não sinto nenhuma ameaça imediata. O céu está limpo, azul e sem nenhuma nuvem. A rua está deserta, exceto pelas pessoas carregando os feridos para o hospital. Não há inimigos, não há alarme. Então as sirenes começam a soar. Em questão de segundos, uma formação de aerodeslizadores da capital em formato de V, voando baixo, surge acima de nossas cabeças e as bombas começam a cair. Eu sou atirada pelos ares, chocando-me contra a parede frontal do armazém. Sinto uma dor lancinante logo acima da parte de trás de meu joelho. Alguma coisa também atingiu minhas costas, mas não parece ter penetrado meu colete. Tento me levantar, mas Boggs me empurra de volta para o chão, protegendo meu corpo com o dele. O chão ondula embaixo de mim à medida que as bombas vão caindo uma após a outra e explodindo no terreno. É uma sensação horripilante ficar presa contra a parede enquanto bombas caem do céu como chuva. Qual era mesmo aquela expressão que meu pai usava para caças fáceis? É como atirar em peixes dentro de um barril. Nós somos os peixes e a rua é o barril. Katniss! Eu me assusto com a voz de Hammett em meu ouvido. O quê? Sim, o quê? Estou aqui. Respondo. Ouça o que eu vou dizer. Nós não podemos aterrissar durante o bombardeio, mas é de suma importância que você não seja avistada. Então eles não sabem que estou aqui? Eu imaginava, como de costume, que era a minha presença que causava o castigo. A inteligência acha que não. Eles acham que o bombardeio já estava programado, diz Hammett. Agora a voz de Plutarch aparece, calma, porém vigorosa. A voz de um chefe dos idealizadores dos jogos, acostumado a dar as cartas sob pressão. Há 3 armazéns do ponto onde vocês se encontram, tem um de cor azul claro. Lá existe um bunker no canto extremo norte. Conseguem chegar lá? Vamos fazer o possível, diz Boggs. Plutarch deve estar nos ouvidos de todos, porque meus guarda-costas e minha equipe estão se levantando. Meu olhar procura instintivamente Gale e vê que ele está de pé, aparentemente sem ferimentos. Vocês têm mais ou menos 45 segundos até a próxima onda de bombas, diz Plutarch. Dou um grito de dor quando apoio o peso do meu corpo na minha perna direita, mas sigo em frente. Não há tempo para examinar a contusão. De qualquer maneira, é melhor não olhar agora. Felizmente, estou usando sapatos projetados por sina. Eles se prendem com firmeza no asfalto quando piso e se livram dele com leveza quando ergo o pé. Eu ficaria na mão naquele par mal ajustado que me foi designado pelo 13. Boggs vai na frente, mas ninguém mais passa por mim. Ao contrário, seguem no meu ritmo, protegendo meus flancos, minhas costas. Me forço a correr à medida que os segundos se esvaem. Passamos pelo segundo armazém cinzento e corremos ao longo de um edifício marrom e sujo. No alto, vejo uma fachada num tom azul desbotado. O bunker. Nós acabamos de alcançar um outro beco. Precisamos apenas atravessá-lo para chegar à porta, quando a onda seguinte de bombas tem início. Mergulho instintivamente no beco e rolo na direção da parede azul. Desta vez é Gale quem se joga em cima de mim para proporcionar mais uma camada de proteção contra as bombas. O bombardeio parece durar mais desta vez, mas estamos mais distantes dele. Eu me viro para o outro lado e olho fixamente para Gale. Por um instante, o mundo recua e existe apenas o rosto afogueado dele, sua pulsação visível em sua têmpora, seus lábios ligeiramente separados enquanto ele tenta tomar fôlego. Você está bem? Pergunta, suas palavras quase encobertas por uma explosão. Estou sim,
Acho que não me viram, respondo. Afinal, não estão seguindo a gente. Não, o alvo deles é outro, diz Gale. Eu sei, mas é que não tem mais nada lá além do... A percepção nos atinge ao mesmo tempo. O hospital. Instantaneamente, Gale se levanta e começa a gritar para os outros. Eles estão atacando o hospital! Não é problema de vocês, diz Plutarch com firmeza. Entrem logo nesse bunker. Mas só tem gente ferida lá, digo. Katniss. Ouço o tom de alerta na voz de Haymitch e sei o que vem por aí. Nem pense em... Arranco o dispositivo auricular e deixo-o pendurado pelo fio. Livre dessa distração, ouço outro som. Tiros de metralhadora vindo do telhado do armazém marrom do outro lado do beco. Alguém está contra-atacando o fogo. Antes que alguém possa me impedir, disparo até uma escada de acesso e começo a escalá-la. Escalar, uma das coisas que faço melhor. Não pare, ouço Gale falar atrás de mim. Em seguida, escuto o som de sua bota na cara de alguém. Se ela pertence a Box, Gale vai pagar por isso com juros mais tarde. Chego ao telhado e me arrasto até o revestimento de alcatrão. Paro por tempo suficiente para puxar Gale para cima e deixá-lo ao meu lado. Em seguida, nós dois partimos em direção à fileira de metralhadoras no lado do armazém voltado para a rua. Cada uma parece estar sendo operada por uns poucos rebeldes. Deslizamos até um agrupamento com um par de soldados e ficamos agachados atrás da barreira. Boggs sabe que vocês estão aqui em cima? À minha esquerda, vejo Paylor atrás de uma das metralhadoras olhando para nós com uma expressão surpresa. Tento ser evasiva, mas sem mentir descaradamente. Ele sabe onde nós estamos, sim. Paylor ri. Aposto que sabe. Vocês foram treinados para este tipo de situação? Ela dá um tapa em sua arma. Eu fui, no 13, diz Gale, mas eu preferia usar minhas próprias armas. Sim, temos nossos arcos. Ergo o meu e então percebo o quanto ele devia parecer um objeto decorativo. Ele é mais mortífero do que parece. É bom que seja, diz Paylor. Tudo bem, esperamos pelo menos mais 3 ataques. Eles precisam soltar os escudos de visão antes de jogar as bombas. Essa é a nossa chance. Fiquem abaixados. Me posiciono apoiada em um joelho para atirar. Melhor começar com fogo, diz Gale. Balanço a cabeça concordando e puxo uma flecha da aljava direita. Se errarmos nossos alvos, estas flechas vão aterrissar em algum lugar, provavelmente os armazéns do outro lado da rua. Um incêndio pode ser contido, mas o estrago que um explosivo é capaz de fazer pode ser irreparável. Subitamente eles aparecem no céu, 2 quarteirões à frente, talvez uns 100 metros acima de nós. 7 pequenos bombardeiros numa formação em V. Ganso! Berro para Gale. Ele vai saber exatamente o que isso significa. Durante a temporada das migrações, quando caçamos aves selvagens, desenvolvemos um sistema de divisão dos pássaros para que os dois não atirassem no mesmo alvo. Pego a parte mais extrema do V, Gale pega a mais próxima e alternamos flechadas no pássaro da frente. Não há tempo para mais discussões. Estimo a velocidade de aproximação dos aerodeslizadores e lanço minha flecha. Pego a asa interna de um deles, fazendo com que arda em chamas. Gale erra a aeronave da ponta. Um incêndio aflora no telhado vazio de um armazém à nossa frente. Ele pragueja entre os dentes. O aerodeslizador que atingi gira no ar e sai de formação, mas ainda assim solta suas bombas. Só que não desaparece. Tampouco isso acontece com um outro que imagino ter sido atingido pelas metralhadoras. O estrago deve impedir que o escudo de visão seja reativado. Bom tiro, diz Gale. Eu nem estava mirando aquele lá, murmuro. Havia me concentrado na aeronave na frente dele. Eles são mais rápidos do que a gente imagina. Posições! Grita Paylor. A onda seguinte de aerodeslizadores já está surgindo. Fogo não é uma boa, diz Gale. Concordo, e nós dois engatilhamos flechas com explosivos nas pontas. De qualquer modo, aqueles armazéns do outro lado da rua parecem desertos. Enquanto as aeronaves voam silenciosamente, tomo outra decisão. Vou me levantar! Grito para Gale e me levanto. É a posição em que consigo os tiros mais precisos. Eu me adianto a Gale e acerto em cheio a aeronave da ponta, fazendo um buraco em sua barriga. Gale explode a cauda de uma outra, que entra em parafuso e se arrebenta no meio da rua, produzindo uma série de explosões à medida que seu carregamento detona.
Sem aviso, uma terceira formação em V aparece. Desta vez, Gale acerta em cheio a aeronave da ponta. Arranco a asa do segundo bombardeiro, fazendo com que ele gire em direção ao que está atrás. Juntos, eles colidem no telhado do armazém em frente ao hospital. Um quarto bombardeiro é abatido pelas metralhadoras. Tudo bem, é isso, diz Paylor. Chamas e uma densa fumaça preta dos destroços obscurecem nossa visão. Eles atingiram o hospital? É bem provável, diz ela, duramente. Enquanto corro na direção da escada na extremidade do armazém, a visão de Messala e de um dos insetos emergindo de trás de um duto de ar me surpreende. Eu pensei que eles ainda estivessem agachados no beco. Estou começando a gostar desse pessoal, diz Gale. Desço desajeitadamente a escada. Quando meus pés atingem o chão, encontro um guarda-costas, Créssida e o outro inseto esperando. Espero resistência, mas Créssida apenas acena para que eu vá na direção do hospital. Ela está berrando. Não estou nem aí, Plutarque. Preciso de mais 5 minutos e pronto. Pouquíssimo disposta a questionar um passe livre, vou para a rua. Essa não. Sussurro assim que avisto o hospital. O que antes era o hospital. Ando em meio aos feridos. Passo pelos destroços queimados das aeronaves, os olhos fixos no desastre à minha frente. Pessoas gritando, correndo freneticamente de um lado para o outro, mas incapazes de ajudar. As bombas fizeram o telhado do hospital desabar e deixaram o edifício em chamas, prendendo os pacientes em seu interior. Um grupo de resgate se reuniu tentando abrir uma trilha para o interior do edifício. Mas eu já sei o que eles vão encontrar. Se os destroços e as chamas não os atingiram, a fumaça o fez. Gale está perto do meu ombro. O fato de que ele não está fazendo nada apenas confirma minhas suspeitas. Mineiros não abandonam um acidente até que não haja mais esperanças. Vamos embora, Katniss. Haymitch está dizendo que eles conseguem um aerodeslizador para a gente agora, diz ele. Mas, ao que parece, eu não consigo me mover. Por que eles fariam uma coisa dessas? Por que eles atacariam pessoas que já estavam morrendo? Pergunto a ele. Para assustar os outros. Para impedir que os feridos procurem ajuda, diz Gale. Aquelas pessoas que você conheceu eram dispensáveis. Para Snow, quero dizer. Se a capital vencer, o que vai fazer com um monte de escravos arrasados? Lembro de todos aqueles anos na floresta, ouvindo Gale discursar contra a capital. E eu sem prestar muita atenção, imaginando por que ele sequer se importava em dissecar as motivações dela. Me perguntando por que pensar como nossos inimigos teria qualquer utilidade. Com toda certeza teria utilidade hoje. Quando Gale questionou a existência do hospital, ele não estava pensando em doença, mas nisso. Porque ele nunca subestima a crueldade daqueles que enfrentamos. Lentamente dou as costas para o hospital e encontro Créssida, flanqueada pelos insetos, de pé alguns metros à minha frente. Seu jeito impassível, frio até. Katniss, diz ela. O presidente Snow acabou de ordenar a transmissão do bombardeio ao vivo. Depois ele fez uma aparição para dizer que essa era a maneira dele de enviar uma mensagem aos rebeldes. E você? Gostaria de dizer alguma coisa aos rebeldes? Gostaria sim, sussurro. Noto a luz vermelha que pisca em uma das câmeras. Sei que estou sendo gravada. Sim, digo com mais intensidade. Todos estão se afastando de mim. Gale, Créssida, os insetos, deixando o palco para mim. Mas permaneço concentrada na luz vermelha. Quero dizer aos rebeldes que estou viva. Que estou bem aqui no Distrito 8, onde a capital acabou de bombardear um hospital cheio de homens desarmados, mulheres e crianças. Não haverá sobreviventes. O choque que eu estava sentindo dá lugar à fúria. Quero dizer às pessoas que se por um segundo passou pelas cabeças de vocês que a capital vai nos tratar com justiça se houver um cessar-fogo, vocês estão se iludindo, porque vocês sabem quem eles são e o que fazem. Minhas mãos se movem automaticamente como se para indicar a totalidade do horror ao meu redor. Isto aqui é o que eles fazem. E temos que reagir. Avanço em direção à câmera agora, guiada pela raiva.
O presidente Snow diz que está nos enviando uma mensagem? Bom, tenho uma para ele. Você pode nos torturar e nos bombardear e queimar nossos distritos até que eles virem cinzas. Mas está vendo isto aqui? Uma das câmeras segue o local que eu aponto com a mão. As aeronaves queimando no telhado do armazém em frente a nós. A insígnia da capital, em uma das asas, brilha visivelmente em meio às chamas. Está pegando fogo! Estou gritando agora, disposta a ter certeza de que ele não perderá nenhuma palavra. Se nós queimarmos, você queimará conosco. Minhas últimas palavras pairam no ar. Eu me sinto suspensa no tempo, flutuando sobre uma nuvem de calor que é gerada não pelo que me cerca, mas por meu próprio ser. Corta! A voz de Cressida me puxa de volta à realidade. Me apaga. Ela balança a cabeça como quem dá um sinal de aprovação. Fechamos assim. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.